Pessoal, vamos dar sequência então à nossa aula, no caso a terceira e última parte, né, da nossa pequena aula em cima do conteúdo do capítulo 8. Estamos falando aqui do caderno 2, né, o livro de ciências, do oitavo ano do Sistema Marista de Ensino, tá certo? Vamos lá então. Mas enfim, começaremos então a abordar o tema o aproveitamento da biomassa para a geração de energia, ou seja, os biocombustíveis, tá certo? Para quem desejar se aprofundar aí no tema, né, recomendo esse livro aqui, tá certo? Introdução aos biocombustíveis, da editora Ciência Moderna, né? Você vai encontrar à venda aí no próprio site da editora ou nas melhores livrarias, tá certo? Mas enfim, temos aqui essa figura, né, que é do próprio livro do Marista, tá certo? Que resume aí o ciclo energético da biomassa, né? Então nós temos aqui uma árvore, né, enfim, um vegetal, uma árvore, retira do solo água e minerais, né? E via fotossíntese, né, luz solar mais CO2, dióxido de carbono, via fotossíntese produz então uma série aí de carboidratos, tá certo? Mas enfim, fato é que, via fotossíntese, né, os vegetais absorvem CO2 da atmosfera. Quando essa árvore, então, posteriormente, né, é cortada, enfim, né, vira lenha aí para ser queimada, né, quando a lenha é queimada, calor é liberado e também é liberado o CO2. Só que esse CO2 que é liberado, esse dióxido de carbono que é liberado, lembrar que o CO2 é um dos gases do chamado efeito estufa, né? Quando esse CO2 é liberado, a, a planta, enfim, a madeira está nada mais nada menos do que liberando o CO2 que a própria planta, né, absorveu da atmosfera via o CO2, né? Aliás, perdão, absorveu da atmosfera via fotossíntese, né? O CO2 absorvido via fotossíntese. Então, quando a madeira é queimada, simplesmente o CO2 liberado é aquele que a planta já houvera absorvido quando estava se desenvolvendo. Motivo pelo qual, né, considera-se que nesse caso o ciclo aí do CO2, enfim, o balanço líquido aí, né, da liberação de CO2 seria nulo, porque o CO2 liberado quando a madeira é queimada seria justamente aquele que a planta, a árvore nesse caso, já houvera absorvido durante o seu processo aí de desenvolvimento, tá certo? Inclusive tem uma pergunta sobre isso, né? Lá no final aqui, no final ali do capítulo, no final aqui da nossa aula, tá certo? Mas enfim, você pode aí ao longo, né, de todo o vídeo parar o vídeo para olhar com calma, né, caso você não disponha do livro, ou para olhar com calma aqui no próprio vídeo, nas figuras, tabelas, texto aí que apareçam eventualmente, tá certo? Mas enfim, o importante aqui é destacar, né, nesse ciclo aí da biomassa e que é o CO2 liberado, né, na verdade já fora absorvido, né, quando a espécie vegetal estava se desenvolvendo. Vamos prosseguir então. O que nós temos aqui é um gráfico, né, que nos mostra a geração de bioeletricidade, né, em terawatts por hora, mas enfim, e a participação da bioeletricidade na geração elétrica total. O que é chamado de bioeletricidade? Né? É energia elétrica produzida a partir da biomassa. Então, na produção da bioeletricidade, né, o bagaço da cana, que está aqui em verde, né, é o principal contribuinte. Né? Depois vem a lixívia, lembrar que lixívia é um resíduo, rejeito, enfim, da indústria de papel e celulose. Né? E por último, a lenha, né, aqui em marrom. Bom, e essa curva aqui, né, laranja e um pouco escuro, é a participação da bioeletricidade na geração total de energia. Né? Perceba-se, aqui está expressa em percentual, né, aqui do lado direito, ali pelos anos, né, 1970, 1975, né, a participação da bioeletricidade na geração total de energia ficava aí na casa do 1%, um pouco acima de 1%. Já em 2010, esse percentual chegava a quase 8%. Embora ainda seja, né, em relação ao total, né, um percentual não tão elevado assim, mas perceba-se, né, que a participação da biomassa na produção de energia elétrica subiu bastante. Né? Passou de cerca de 1% ali por meados dos anos 1970, chegando a quase 1% já nos anos 2010. Tá certo? Então, essa contribuição tem aumentado, né, ao longo dos anos.
E aqui nós temos uma figura, na verdade a figura é bem maior, né? Eu reproduzi aqui a parte de cima e a parte de baixo da figura, né? A figura completa é bastante grande, né? Se nós reproduzíssemos a figura na integralidade aqui no slide, ficaria tudo muito reduzido, o texto não seria possível fazer a leitura, tá certo? Mas só para, né, um resumo, né, que é apresentado no que diz respeito ao uso aí da biomassa, né? Temos as chamadas rotas termoquímicas, rotas bioquímicas, né? Nas chamadas rotas termoquímicas pode haver combustão, gaseificação ou pirólise, né? E aqui nós temos a definição de pirólise, né? Transformação por aquecimento de uma mistura de um composto orgânico em outras substâncias, né? E no fim das contas, calor é produzido via rota bioquímica, que pode ser uma digestão, né, anaeróbica, né? Uma digestão promovida aí na ausência de oxigênio, pode ser via fermentação, né? Você pode produzir biogás, por exemplo, e no fim ele ser utilizado para eletricidade, né? E na extração aí da biomassa, ou enfim, a utilização da biomassa para extrair, por exemplo, óleos vegetais, você pode ter a produção aí de combustíveis como o biodiesel, né? Lembrar que o Brasil optou pela rota da chamada transesterificação, né? Em que óleos vegetais são reagidos com etanol para produzir o biodiesel. Enfim, você tem aí diversas formas de utilização da biomassa. E aqui nós temos uma ilustração esquemática, né, do processo de produção de energia elétrica a partir aí do biogás, né? Lembrar que o biogás nada mais é do que metano, né, CH4, né, produzido aí a partir da degradação, né, de matéria orgânica, né? Então você tem compostos orgânicos aí diversos, restos de alimento, por exemplo, restos de matéria orgânica em geral, né? Vão se degradar e terminar produzindo, né, o chamado biogás, né, metano, no fim das contas. O metano é chamado de biogás, que é produzido a partir da decomposição da biomassa, né? O metano pode ser utilizado, né, para aquecer água, né? E essa água, sob forma de vapor, pode ser utilizada aí num sistema de geração de energia, né? Enfim, novamente, né, via de regra, no fim das contas, você vai ter aí, como você tem lá, por exemplo, na usina termoelétrica, aí também na usina termonuclear, né, água sob forma de vapor que vai movimentar, né, uma turbina vai movimentar um gerador e no fim das contas você vai ter a produção de energia elétrica. O esquema básico, né, por assim dizer, é o mesmo, né, só que nesse caso aqui você tem energia elétrica sendo produzida a partir do biogás, que nada mais é do que metano produzido a partir da degradação da matéria orgânica, né? Você tem cidades aí, você pode pesquisar, por exemplo, na internet, né? Cidades aí pelo Brasil afora que tem realmente biodigestores, né? Para as quais a produção do biogás é algo, digamos, significativo. Bom, e aqui nós temos um esquema, né, da chamada cogeração. O que é isso, né? Como é que é essa história de cogeração? Os próprios produtos, só ver se eu não pulei aqui uma figura. Não, não pulei. Só para os próprios resíduos gerados, né, os resíduos de biomassa gerados, aqui, por exemplo, nós temos um esquema aí para uma usina, né, que produz álcool, que produz, enfim, açúcar, né? O que acontece? A cana é moída, né? E a partir então do caldo da cana você pode produzir etanol, álcool etílico, ou você pode produzir açúcar, né? E o bagaço da cana ele vai ser utilizado, vai ser queimado numa caldeira, a energia gerada, né, vai ser utilizada para elevar a água, para levar a água, melhor dizendo, do estado líquido para o estado de vapor. Essa água no estado de vapor vai movimentar a turbina, essa turbina vai acionar um gerador e a energia elétrica vai ser gerada. Perceba-se que nesse caso, né, a própria usina, né, o próprio bagaço gerado pela usina é utilizado para produzir energia elétrica que pode ser, né, enfim, colocada aí na rede elétrica, né, enfim, isso vai compensar, né, a energia elétrica consumida pela própria usina, né, de forma tal que há um sistema aí chamado de cogeração, né,
A própria usina, né, de produção de álcool e açúcar, nesse caso, ajuda também a produzir energia elétrica, que ela própria vai, no fim das contas, consumir também, né? Essa seta azul aqui está indicando isso. E o que não for consumido, o excedente, vai ser injetado aí no sistema de distribuição de energia elétrica, né? Gerando lucros, é claro, para a própria usina. Bom, há aspectos ambientais a serem considerados, né, na produção aí da biomassa, né? Há um aspecto importante aqui ser destacado, né? Inclusive faz parte de uma pergunta lá no final do capítulo, né? Está no final aqui do nosso slide. Bom, entende-se que no balanço final a emissão é nula, né? Apesar da queima da biomassa gerar CO2, entende-se que no balanço final a emissão é nula, uma vez que a quantidade de carbono emitido é equivalente à que foi absorvida pela planta no processo de fotossíntese, né? Aquilo que nós dissemos lá no começo da nossa aula. Essa figura aqui, né, não é do livro, né? Uma figura, enfim, que você pode encontrar aí pela internet, né? Mas enfim, de novo, né? Resume aí de novo o ciclo do carbono, né? Plantas, árvores e tal absorvem CO2 via fotossíntese, né? Podem ser convertidas depois, né, em papel, papelão, madeira, utilizado, por exemplo, para fazer uma cadeira, né? Isso tudo vai terminar se degradando depois, formando aí a chamada biomassa, né? Que pode ser utilizada, por exemplo, na geração de energia, enfim, elétrica, né? Numa usina, por exemplo. Ou pode ser simplesmente queimada, né? A madeira, por exemplo, para produzir calor, né? Enfim, ser utilizada, por exemplo, hoje em dia você ainda tem no Brasil, embora já em menor quantidade, padarias que têm fornos, né, movidos a lenha e por aí vai. Mas seja lá como for, né, seja a biomassa sendo, né, consumida aí numa usina, por exemplo, geração de energia elétrica, se for o caso, ou seja, sendo queimada, né, diretamente, madeira sendo queimada, fato é que CO2 vai ser liberado na atmosfera, mas esse CO2 liberado na queima, enfim, da biomassa, é justamente aquele CO2 que já houvera sido previamente consumido, né, pelas árvores, por exemplo, de forma tal que se considera que o balanço final de emissão de CO2 é nulo. Esse é um aspecto bastante positivo, por certo, né? Um aspecto ambiental bastante positivo na utilização aí da biomassa. Bom, e aí então vem algumas perguntas, né? Cite materiais que podem ser considerados biomassa, né? Então devemos lembrar, claro, eu coloquei aqui né, alguma coisa aí a título de resposta, etc. Enfim, se você for responder o exercício, evidentemente não tem que usar, né, exatamente as mesmas palavras, etc. Mas aqui é para dar, digamos, uma boa noção, né, do que seria uma resposta satisfatória. Bom, lembrar que toda matéria orgânica de origem animal ou vegetal, né, usada na produção de energia. Essa é a definição de biomassa, né? Então, a matéria orgânica, tanto pode, geralmente falamos até aqui de origem vegetal, né, mas pode ser de origem animal também. Então, toda matéria orgânica, que nesse caso inevitavelmente seria de origem vegetal ou de origem animal, né? E que seja usada na produção de energia, não necessariamente apenas energia elétrica, né? Mas que seja utilizada na produção de energia, é chamada de biomassa. Essa é a definição de biomassa, né? Precisamos recordá-la para podermos então atentarmos aqui com a resposta satisfatória para a pergunta que é a seguinte: cite materiais que podem ser considerados de biomassa, né? Então, cana-de-açúcar, ou mais especificamente né, o bagaço né, da cana-de-açúcar, perfeito? Né? A casca de arroz, madeira, óleos vegetais, celulose, dejetos, né? Fezes aí de animais, né? Enfim, gado bovino, né? Gado suíno, por exemplo, tá certo? E até mesmo fezes humanas, se for o caso. Né? Enfim, são bons exemplos, você pode aí pensar em outros, mas enfim, né? Resíduos vegetais em geral, né? Palha de espiga de milho, por exemplo, costuma ser descartada, né, quando não é triturada e transformada em ração animal, mas aquilo pode ser queimado, por exemplo. Né? Resíduos vegetais em geral. Né? Bom, qual dos combustíveis a seguir não é produto de biomassa? Né? Etanol, álcool etílico é produto de biomassa, né? Vem aí da cana-de-açúcar. O biogás, quer dizer, começa com bio, já dá a pista de que enfim, produto de biomassa, né? Biogás, então, é o metano, né? Produzido a degradação aí, produzido a partir, né, da degradação de matéria orgânica. Então, o biogás, por certo, né, é produto de biomassa. O biodiesel, né,
que é um sucedâneo aí para o óleo diesel produzido, né? Existem duas rotas, né? A chamada rota do craqueamento, né? Que se promove a pirólise, né, do óleo vegetal e obtém uma série de compostos que lembram, né, quimicamente o óleo diesel, ou você pode adotar a chamada rota da transesterificação, que é a rota que o Brasil escolheu, né? Você reage a óleo vegetal com álcool etílico na presença de um catalisador ácido ou básico e você obtém então o chamado biodiesel, né? E glicerol, né? Enfim, glicerina aí como produto secundário, né? Mas o produto principal é o biodiesel. Então, o biodiesel é, por certo, um produto de biomassa, né? Visto que ele é obtido a partir de óleos vegetais. Biometano, né, que é o principal constituinte do chamado biogás, né, biometano, metano obtido a partir da biomassa. O metano, que na verdade é o principal constituinte do biogás. Né? E por fim, gasolina. Conforme nós sabemos, a gasolina é um derivado do petróleo, então, por certo, não é um produto de biomassa. Né? Então, qual dos combustíveis a seguir não é produto de biomassa? É a gasolina. Né? É um combustível fóssil. Bom, no sistema de cogeração, obtém-se o calor e a energia elétrica que são reaproveitados para manter o sistema em funcionamento. Né? Lembrar que nós mostramos ainda há pouco, né? O esquema, né, de uma usina ali de produção de etanol e de açúcar, né, no qual havia sistema de cogeração de energia elétrica. Explique como esse processo ocorre. Né? A resposta mais direta a essa pergunta está na página 126 do livro. Bom, como é que ocorre, né? O resíduo gerado pela própria indústria, nesse caso o bagaço de cana, né, em uma usina de etanol, por exemplo, é utilizado, né, para gerar energia elétrica e térmica para seu próprio consumo. Né? Faltou uma parte aqui do texto. Né? O resíduo gerado pela própria indústria é utilizado, faltou escrever aqui, tá certo? É utilizado, inclua aí, tá certo? Se você for eventualmente utilizar essa resposta como, né, como inspiração aí, inclua, né? Faltou aqui, né? Eu pensei, mas não escrevi, né? O resíduo gerado pela própria indústria é utilizado ou é empregado para gerar energia elétrica e térmica para seu próprio consumo, né? Grosso modo, é o que nós temos aí, né? Isso resume, né, chamado do sistema de cogeração. Bom, perguntas depois. Por que o biogás é considerado uma fonte de energia renovável? Né? Lembrar que o principal constituinte do biogás é o metano, né? Fórmula química CH4. Tá certo? Bom, porque o biogás é obtido a partir da decomposição de resíduos alimentares, né? Esgoto, excrementos, etc. Enfim, matéria orgânica em decomposição, né? Motivo pelo qual, né, ele é considerado uma fonte de energia renovável, porque a matéria orgânica, seja animal, seja vegetal, pode ser renovada. Né? Enfim, excrementos são gerados sempre pelos animais, enfim, árvores podem e outros vegetais podem crescer novamente, etc. Né? Pode ser plantados e crescer. Né? Então, as fontes, né, enfim, a biomassa utilizada para a produção do metano, né, do biogás, ou, enfim, lembrar que no biogás o principal constituinte é o metano, né? Essas fontes são renováveis, assim sendo o próprio biogás também é uma fonte renovável de energia, tá certo? Nós colocamos aqui alguma coisa escrita a título, né, digamos, de inspiração, né? Uma resposta resumida, né? É claro que você não precisa se restringir a isso, evidentemente vai utilizar outras palavras, né, na sua resposta eventualmente, mas a essência das respostas é essa, ou são essas, tá ok? Dessas duas respostas, né? Bom, 5. Por que os ambientalistas afirmam que o balanço de emissão da biomassa é nulo? Né? Reproduzir de novo aqui a figura, né, que não é do livro, mas o próprio livro tem uma figura. Né? Mas, enfim, uma resposta resumida seria porque todo o CO2 gerado na produção de energia a partir da biomassa termina sendo reabsorvido via fotossíntese pelos vegetais. Né? Então você pode considerar de duas formas. Né? O CO2 que está sendo liberado na queima da madeira, por exemplo, é aquele que foi absorvido lá atrás, né? Por isso que o balanço é nulo, ou o CO2 que vai ser liberado na madeira que eu estou queimando hoje, agora vai ser absorvido por outras árvores que estão nesse momento crescendo e se desenvolvendo, de forma tal que todo esse CO2 será reabsorvido. Né? Mas enfim, você pode dizer isso de duas maneiras. Né? Tá certo? De qualquer delas, né,
estaria correta, tá certo? Bom, é nulo em suma por isso, né? O CO2 liberado vai ser reabsorvido por outras plantas, ou o CO2 liberado é aquele que a própria espécie vegetal, a árvore, por exemplo, absorveu quando ainda, enfim, em vida, né? Quando ainda se desenvolvia, tá certo? Bom, 6. A seguir são mencionados 3 tipos de combustíveis e logo em seguida suas características, né? E pede-se então para encontrar aí a sequência correta, né? Então, combustível com grande quantidade de enxofre e obtido a partir da destilação do petróleo. É o óleo diesel, com certeza. Então, é 3. É um bom biocombustível, então claro que não é o diesel, né? Nem é a gasolina, tampouco, né? É um biocombustível que no Brasil é derivado da cana-de-açúcar. É considerado um tipo de energia renovável, pois tem alto potencial de regeneração. É o etanol, por certo. E a última aqui, então, o último combustível é um combustível carburante que consiste na mistura de hidrocarbonetos e é obtido a partir do petróleo, né? Tanto o óleo diesel quanto a gasolina são obtidos a partir do petróleo, mas como o primeiro, com certeza, né? Essa questão de com grande quantidade de enxofre é o óleo diesel, com certeza. Então, o último, por certo, é a gasolina. Então, a sequência é 3, 1, 2. 3, 1, 2. Letra A, portanto, é a alternativa correta. Escolha, aqui é uma tarefa que, na verdade, né, eu coloquei aqui uma sugestão muito resumida, né, mas é uma tarefa relativamente extensa, que é o seguinte. Escolha uma fonte de energia para melhorar a geração de energia elétrica da sua região. Para isso, levante os dados geográficos, físicos, hídricos sobre o solo, aproveitamento de matéria orgânica, custos, manutenção, tempo de implementação e monte um projeto para ser um projeto seja para a escola, para a sua casa ou para a sua cidade, né? Bom, você pode seguir as instruções que estão aqui, claro, e fazer essa busca, né, que vai ser, por certo, um tanto trabalhosa, detalhada, né? Mas uma sugestão, né, se você está tentando escolher uma fonte de energia, entendo que ficou subentendido aqui que deveria ser, em princípio, uma fonte de energia renovável, né? Uma opção seria o chamado biogás, né? Que, por exemplo, toda cidade grande, né, tem aí um aterro sanitário, né, no qual há uma grande quantidade de matéria orgânica em decomposição, né, e, enfim, há todo um planejamento aí, há toda uma questão de engenharia envolvida, né, mas você pode utilizar essa matéria orgânica, por exemplo, para produzir biogás, né? Então fica aí como sugestão, né? Por exemplo, aproveitar aí nos aterros sanitários ou numa usina específica para a produção de biogás, para a qual seria levada, né, do lixo produzido na cidade só a matéria orgânica, enfim, né? Produção de biogás, por exemplo, utilizando aí, né, já o que é encontrado em aterros sanitários pode ser uma opção, né? Mas enfim, aqui é um trabalho relativamente extenso e é realmente uma opção individual de cada um, né? Essa sugestão, né? Qual é a fonte de energia? Fica entendido energia renovável que você vai escolher, né? E aí, é claro, é preciso levar em conta aí considerações, né? Se você escolher, por exemplo, como fonte de energia, a energia eólica, né? É preciso levar em conta aqueles aspectos ambientais, né? Você precisa de ventos relativamente fortes e constantes, né? Há aquela questão do ruído que é produzido, então aquelas torres não podem estar instaladas, né, dentro do perímetro urbano, no princípio, e por aí vai, né? Então você precisa levar em conta aí os possíveis impactos ambientais, né, e se seria apropriado realmente aí para a sua região, né? E quando ele diz então a fonte de energia renovável para a sua escola, né, seria um estabelecimento relativamente grande, para a sua casa, um estabelecimento um tanto menor, ou para a sua cidade, evidentemente, né? Dependendo da cidade onde você mora, você vai ter umas tantas centenas de milhares de habitantes, né? Para a sua casa, por exemplo, pode ser uma coisa mais simples, né? Simplesmente instalar aí 2, 3 painéis fotovoltaicos no telhado, né? Ou instalar, né, enfim, aqueles sistemas para captação de calor, né, da luz solar, a partir da luz solar, enfim, simplesmente para aquecimento de água, né? Um coletor solar aí, enfim, para aquecer a água do chuveiro, por exemplo, né? Pode ser alguma coisa assim mais simples se for a nível de residência, mas enfim, fica. E é claro que nesse caso, né, por exemplo, dados geográficos, físicos, hídricos, né, se você simplesmente vai instalar um coletor solar na sua casa, já não precisa tudo isso em termos de pesquisa, então
O quanto você vai ter que pesquisar depende também da opção que você fez. Se você quer uma escala micro, né, sua residência, uma escala um pouco maior, no caso de uma escola, ou uma fonte realmente de energia renovável, né, alternativa para abastecer toda uma cidade. Aí vai depender do porte da cidade, quantos habitantes tem, por aí vai. Enfim, isso pode deixar maior ou menor, né, mais extenso ou menos extenso, mais ou menos complexo esse processo aqui de levantamento, essa etapa de levantamento de dados, tá certo? Mas enfim, né? Aqui é só uma sugestão, né? Obter biogás a partir de um aterro sanitário, etc. Mas aí nesse caso, evidentemente, estaríamos falando aí de uma cidade relativamente grande. Você pode fazer outras opções mais simples, né? Focando, por exemplo, aí numa casa, tá bom? Vamos em frente. Bom, mesmo fazendo uso da energia elétrica fornecida pela energia eólica, a residência mostrada a seguir continua conectada à rede elétrica, né? Então você tem aqui um gerador eólico, né? Está conectado à residência, mas a residência continua conectada, né, à rede elétrica. Pergunta-se então, por que não é possível que uma moradia seja abastecida somente pela energia da turbina eólica, né? Bom, teria que ver, é claro, quanto é que essa casa consome de energia elétrica, quanto é que esse gerador eólico aqui especificamente produz, né? Então, talvez simplesmente a quantidade, né, de energia produzida por esse gerador eólico em comparação com o que a residência consome não seja suficiente, né, para abastecer toda a residência. E por isso, então, necessita-se ainda estar conectado à rede para consumir também da rede elétrica. É uma explicação, né? Mas um ponto também a considerar é a não previsibilidade de produção, né? Porque, por exemplo, essa residência ela está dentro de uma cidade onde você tem aí elevações, pequenas, né, morros, você tem edifícios em volta, né? Ou de repente aquela região realmente não é muito bem servida, né, de ventos. Quanto afinal, né? Então a não previsibilidade da produção, né? Porque você não sabe quanto vento você terá, por exemplo, pode ser um outro aspecto. Você pode mencionar também aquele que eu mencionei no começo, né? Ou algum outro, né, que eventualmente faça sentido e que lhe ocorra. Quer dizer, até certo ponto, entendo isso aqui como uma resposta mais ou menos em aberta, né? Porque na verdade os fatores que vão fazer com que a casa precise ainda ficar conectada à rede, né, muito embora ela seja abastecida, né, de energia elétrica a partir de um gerador eólico, as causas podem ser mais de uma, né? De repente tem pouco vento ali na região, né? O gerador também ele produz X kWh, né? E a casa consome muito mais, de repente uma residência grande com vários eletrodomésticos, vários aparelhos de ar-condicionado, pode ser simplesmente isso, enfim, ou alguma outra questão, né? Não necessariamente você tem que dar essa resposta aqui que nós sugerimos ou essa outra, né, que nós lembramos. Bom, para que o tipo de ligação apresentado na imagem seja classificado como autônomo, lembrar que autônomo é o chamado sistema off-grid, né? Não está ligado à rede elétrica, mas esse aqui está ligado, então é o chamado sistema on-grid, né? Bom, para que o tipo de ligação apresentado na imagem seja classificado como autônomo, né, qual componente deve ser inserido no sistema, no circuito, perdão? Você precisaria inserir aí uma bateria, né? Porque a energia gerada vai ser armazenada na bateria para que quando o sistema não estiver gerando energia, por exemplo, né, o gerador eólico está parado, né, não há vento naquele momento, né, qualquer coisa assim, ou pelo menos não vento em velocidade suficiente para movimentar as pás aqui do gerador eólico, né, a residência então vai consumir a energia dessa bateria, né? Então você precisaria, para você estar completamente desligado da rede externa, né, ter um sistema autônomo, off-grid, você precisaria aí de uma bateria, tá certo? As usinas hidrelétricas ou hidrelétricas, né, inundam grandes áreas para formar o lago do reservatório. Uma maneira de aproveitar essa superfície alagada, que vem sendo colocada em prática no mundo e recentemente no Brasil, são as usinas solares flutuantes, né? Até uma figura no livro que nós reproduzimos, né, numa aula anterior, né? Uma usina flutuante nada mais é do que uma, entre aspas, né, uma grande balsa, né, por assim dizer, repleta ali de placas, enfim, solares, né, de placas fotovoltaicas. Bom, é correto afirmar que essa nova modalidade de usina é uma forma de amenizar os problemas ambientais das hidrelétricas? Lembramos que sim, né, as hidrelétricas geram problemas ambientais, a começar da formação do próprio lago, né?
Você vai alagar ali uma região que muitas vezes era habitada, você vai comprometer de alguma forma a fauna e flora daquela região, né? Há muitas vezes, antes da formação desses lagos, toda uma missão, né, de resgate ali dos animais para levá-los para áreas que não serão alagadas, né? E por aí vai. Então as hidrelétricas, sim, elas produzem, né, problemas, danos ambientais. Mas então, né, enfim, você colocar aí usinas solares flutuantes no lago, né, no reservatório dessas usinas hidrelétricas ou hidroelétricas, seria uma forma de amenizar os problemas ambientais? Sim, com certeza, né? Enfim, coloquei aqui uma resposta possível, né? Sim, uma vez que o lago formado para abastecer a usina hidrelétrica teria uma segunda utilidade, né, também associada à produção, geração de energia elétrica. Né? Então, em princípio, o lago ele já tem uma utilidade, né? Ele armazena água e depois com portas são abertas e, por ação da gravidade, né, essa água cai para um nível mais baixo, movimentando as turbinas. As turbinas, por sua vez, acionam, né, movimentam geradores que produzem energia elétrica. Mas nesse caso, a água do lago, né, sobre ela, enfim, também sendo instaladas, né, essas usinas aí flutuantes, né, com essas placas, né, fotovoltaicas, enfim, isso também seria uma forma de dar um segundo uso, né, para o lago formado, produzindo ainda mais energia elétrica, energia limpa também, né, porque vem aí da luz solar, etc. e tal. E sim, essa por certo seria uma maneira de amenizar, né, os problemas ambientais das hidroelétricas, tá certo? A, a resposta me parece que inevitavelmente é um sim, né? Mas se você entender que de alguma forma não é, você pode também tentar encontrar uma forma aí de justificar. Mas como a pergunta é se é uma forma de amenizar, né? Tá certo? Se fosse uma forma de resolver os problemas ambientais gerados, por certo que não, a resposta seria não, né? Não resolve os problemas ambientais gerados simplesmente porque você colocou ali uma usina, né, flutuante, uma usina para produção de energia elétrica a partir da energia solar, e essa usina ser flutuante está ali no lago da hidrelétrica. Né? Mas a questão não é resolver, é amenizar. Né? Ameniza sim, né? Porque você dá mais um uso útil, né? Mais uma forma de produzir energia elétrica a partir do lago da hidrelétrica. Perfeito? O desenho a seguir ilustra uma residência que tem instalado em seu telhado um sistema solar fotovoltaico conectado à rede elétrica, né? Chamado on-grid. Observe as setas verdes e vermelhas e explique o trajeto da energia elétrica em cada uma delas. Né? Então, o caso aqui das setas verdes, né? A energia produzida nos painéis, essa energia elétrica, né? Enfim, essa conversão, né, da energia dos fótons, da luz solar em energia elétrica é feita aqui nos painéis. Né? Então, a energia produzida nos painéis solares passa por um inversor para converter essa energia que é corrente contínua, né, em corrente alternada. Né? Passa então por um inversor, né, alimenta a residência e o excedente alimenta a rede elétrica. Né? Setas verdes. Já nas setas vermelhas, a energia da rede alimenta a residência se necessário, quer dizer, né? A residência continua ligada à rede elétrica porque pode ser que o número de placas aqui instaladas, isso pode ser de propósito, dado o custo, né, de instalação, a pessoa não instalou placas suficientes para fornecer toda a energia que a sua residência consome. Então parte ainda tem que vir da rede elétrica externa. Né? E além disso, você pode ter dias aí em que de repente, né, você não teve muito sol, né? É preciso ver se nesse caso você tem uma bateria para armazenar a energia produzida, né? Justamente para em dias de baixa incidência solar, você consumir a energia da bateria, por exemplo. Né? O que não impede de qualquer forma que você tenha um sistema ligado aí também na rede externa. Né? Você vai utilizar o que for necessário. Mas enfim, no caso das setas vermelhas, a energia da rede externa abastece aí a residência na eventualidade, né, disso ser necessário. Bom, 4. Sobre energias renováveis, relacione as colunas a seguir. Né? Além do impacto visual, essa modalidade de energia pode causar impacto sobre a rota de aves locais e migratórias. Né? Vocês vão lembrar das aulas anteriores, é a energia eólica. Né? Aquelas torres, né? Aquele grande, entre aspas, né, moinho de vento ali instalado, né? Enfim, aquelas torres, né, com aquelas grandes pás girantes, né,
podem sim ocasionar dano sobre a rota de aves migratórias. E além disso tem impacto visual, né? Aí especificamente no caso da instalação daquelas torres ao longo do litoral. Então é a energia eólica, né? 2, que é a energia eólica. Esta energia demanda grandes áreas de plantação, biomassa, né? Estamos falando aí no caso evidentemente, né? Biomassa oriunda aí de espécies vegetais, então seria 3. A distribuição deste recurso por vezes é desigual, a sua disponibilidade é intermitente. Pode ser utilizada em uma residência ou em grandes parques, energia solar, né? Pode ser utilizado numa residência, pode ser utilizada em grandes parques, né, para a produção de energia solar, aí com várias centenas ou mesmo milhares, né, de placas aí fotovoltaicas, né? Aí a distribuição do recurso é desigual, porque, enfim, nem todas as regiões têm uma incidência solar assim tão significativa, né, que torne viável economicamente, né, a implementação de sistemas aí para energia, disponibilização de energia elétrica via, né, a conversão de energia solar, né. E a disponibilidade também é intermitente, porque nem todo dia faz sol, né, tem dias nublados, etc. e tal. Então, com certeza que é energia solar, né. Então, a sequência seria 2, 3 e 1. 2, A é 2, B é 3 e C é 1. Então, a letra B de bola, B de bravo, é a alternativa correta, né? E aqui no 5. Na tecnologia denominada cogeração, o calor produzido na geração elétrica é usado no processo produtivo sob forma de vapor. No caso do gerador termoelétrico, a maior parte da energia contida no combustível usado para seu acionamento é transformada em calor e perdido para o meio ambiente. Qual dos dois processos pode ser considerado mais eficiente? Então vejamos. No caso do gerador termoelétrico, a maior parte da energia contida no combustível usado para seu acionamento é transformada em calor e perdida para o meio ambiente. Então eu queimo combustível para produzir energia elétrica, só que a maior parte do calor da energia liberada, né, na queima do combustível é perdida sob forma de calor, vaza, por assim dizer, para o meio ambiente sob forma de calor e não termina sendo convertida em energia elétrica. É um sistema bastante ineficiente, né, comparativamente. Já na tecnologia denominada cogeração, o calor produzido na geração elétrica é usado no processo produtivo sob a forma de vapor, né? Então, qual dos dois processos pode ser considerado o mais eficiente? O processo da cogeração, com certeza, né? O processo da cogeração. Outra questão, na parte aqui supera, né? Seriam questões um pouco mais profundas, né? Trazidas aí no livro. Usinas hidrelétricas, como a de Xingó, localizada no Rio São Francisco, na divisa entre Alagoas e Sergipe, são fontes geradoras de eletricidade que utilizam o movimento das águas, sendo consideradas fontes renováveis de energia. Perfeito, tudo aqui está correto. Qual das alternativas a seguir define melhor o que são fontes de energia renováveis? Então, qual das alternativas melhor define, né, o que são fontes renováveis de energia? Ou fontes de energia renováveis. Bom, são aquelas que não utilizam, são aquelas que não emitem gases do efeito estufa, né? Em princípio, essa não é exatamente uma boa definição, porque, por exemplo, o etanol, né, é uma fonte de energia renovável? Sim, porque vem da cana-de-açúcar, que é uma espécie vegetal. Bom, mas a queima do etanol produz CO2, né? Em princípio, produz menos CO2 que a queima da gasolina, por exemplo, ou do óleo diesel, mas produz CO2, e CO2 é um gás do efeito estufa. Então, o etanol, por exemplo, não obstante ser uma fonte de energia renovável, né, emite sim gás do efeito estufa. Então, fontes são aquelas, né? Fontes renováveis são aquelas que não emitem gases do efeito estufa? Não, não é verdade, né? Fontes renováveis, então, são aquelas cujas usinas precisam ser localizadas offshore. Lembrar que offshore, grosso modo, é mar adentro, né? Do litoral para dentro, no mar, né? E onshore seria do litoral, perdão, offshore seria do litoral para dentro do mar, né? Para fora, digamos assim. E onshore seria do litoral, né? Digamos, da praia para dentro, né? Dentro, em terra, né? Então, offshore seria no mar e onshore seria em terra. Mas, enfim, fontes renováveis são aquelas cujas usinas precisam estar localizadas offshore? Não, né? No caso, por exemplo, de usinas eólicas, né? Você tanto pode instalar offshore quanto onshore, né? Quer dizer, então não necessariamente, né?
você precisa instalar o offshore, né? Você até pode, mas não necessariamente precisa, né? E existem, inclusive, né, outras fontes de energia renováveis que não teria cabimento você instalar uma usina offshore, né? Uma usina para produzir etanol, né, lá dentro do mar, quer dizer, em princípio, não faz sentido. Então, também, né, não define adequadamente, né, o que seriam fontes de energia renováveis. Então, fontes de energia renováveis seriam aquelas com disponibilidade limitada na natureza? Não, né? Se é limitado, como no caso dos combustíveis fósseis, não é renovável. O renovável você pode renovar, né, muitas vezes, como no caso, por exemplo, né, do etanol obtido a partir da cana-de-açúcar, que você pode continuar plantando e colhendo cana, em princípio, indefinidamente, né? São aquelas cuja disponibilidade na natureza é de longo prazo, né? O autor não quis colocar aqui infinito, né? Porque, enfim, o que é infinito, né? Mas é de longo prazo ou longuíssimo prazo? Sim, essa afirmação aqui é uma boa candidata, né, para ser aquela que melhor define o que seriam energias renováveis, mas em todo caso ainda resta a letra E. São aquelas que não impactam negativamente o ambiente, então as fontes renováveis não impactam negativamente o ambiente? Não, né? Por exemplo, energia hidrelétrica, né, que foi ilustrada aqui, né, parte de uma usina, e o começo aqui do enunciado fala inclusive, né, em hidrelétricas e tal. Por exemplo, você tem ali produção de energia elétrica a partir, né, de uma fonte renovável, né, mas sim impactam negativamente o meio ambiente, as hidrelétricas. Então, dizer que energias renováveis são só aquelas que não impactam negativamente o ambiente também não é uma boa maneira de definir, né? Não seria que a afirmativa que melhor, né, enfim, define o que seriam energias renováveis. Então, das 5 alternativas postas, né, das 5 afirmativas feitas, aquela dentre elas que melhor define, né, ou que menos imperfeitamente define o que são fontes de energia renováveis é a letra D de delta, né? Energias renováveis, então, são aquelas cuja disponibilidade na natureza é de longo prazo, né? Como no caso da água e nos lagos, da termoelétrica, né? Como no caso da cana-de-açúcar para produzir etanol, né? Como no biogás e também na energia elétrica produzida a partir, por exemplo, da biomassa e por aí vai, né? Questão 2. Leia atentamente a descrição de cada cidade a seguir, né? Localiza-se em uma região localizada, ficou meio redundante aqui, localiza-se em uma região localizada, né? O texto não ficou muito bom, mas enfim. Localiza-se em uma região localizada no interior do estado da Bahia, com alta incidência solar, bom, alta incidência solar, né? Desconsiderados outros aspectos, é claro, né? Já dá a entender que seria uma boa cidade aí para você instalar, né? Enfim, obter energia elétrica a partir da energia solar, né? Instalar aí placas fotovoltaicas, né? Ter aí uma usina de produção de energia elétrica a partir de energia solar e tal. Mas enfim, localiza-se em uma região localizada no interior da Bahia com alta incidência de luz do sol durante praticamente o ano todo. Muitos morros e montanhas, porém, né, tem muitos morros e montanhas. 2. Localiza-se em uma região costeira com incidência de luz solar durante boa parte do ano, exceto durante o verão, quando o céu fica parcialmente encoberto. A intensidade do vento varia bastante ao longo do ano, com períodos com ventos fortes e outros quase sem vento. 3. Localiza-se em uma região plana, ou seja, não tem essa questão aí, né, de você ter morros, elevações, etc. e tal. Então, localiza-se em uma região plana, com muitos rios e boa incidência de luz do sol durante o inverno, durante o outono e o inverno. A intensidade do vento é alta e constante durante todo o ano. Bom, sugere então que seria bom para instalar aí, né, torres para a obtenção de energia elétrica a partir da energia eólica. Bom, sabendo que uma empresa brasileira tem a intenção de construir um parque eólico, então é energia eólica, né? Em uma dessas cidades, qual ou quais são as mais adequadas, né? Bom, então energia eólica que é o ponto-chave. Então o que acontece? A cidade 1 tem muitos morros e montanhas, o que dificulta, né, a circulação dos ventos. Então, em princípio, não seria uma boa candidata. A cidade 2, né, com relação a ela, nós sabemos que a intensidade do vento varia bastante ao longo do ano. E para produzir energia elétrica a partir da energia eólica, você precisa de bastante vento, vento com alta velocidade e constante, né? Se a intensidade do vento varia bastante ao longo do ano, isso não é desejável. E aqui no primeiro caso, são os obstáculos, né, como morros e montanhas, né,
que evidentemente dificultam, né, a livre circulação do vento, que são fatores desfavoráveis. Já a última cidade, né, na última cidade, a cidade 3, a intensidade do vento é alta e constante durante todo o ano. Né? Então 3 com certeza e apenas 3. Né? A 1 não, aliás, a 2 não, né? Porque a intensidade dos ventos varia bastante ao longo do ano. Então a 2 com certeza não é opção. Então você já pode excluir B, que diz que é apenas 2, você já pode excluir D, que diz que é 2 e 3, e você já pode excluir a alternativa E, que diz que é 1 e 2. Né? E apenas 1 também não, né? Porque vi com certeza, claramente pela descrição, a 3 é que é adequada e ademais, né? A cidade 1 aqui tem muitos morros e montanhas, né? Conforme dissemos, dificulta a circulação dos ventos, o que por certo a torna inadequada, né? Para a instalação aí de torres para obtenção de energia eólica, né? Para solar, como ela tem muito sol, não sei o que, seria até interessante, mas para eólica não, né? E a pergunta é, sabendo que uma empresa brasileira tem a intenção de construir um parque eólico, então o ponto-chave aqui é vento, vento forte, constante, né? Ao longo do ano. Perfeito? Então, 3 apenas é a alternativa correta, tá bom? Questão 3. No ano de 2017, uma reportagem jornalística destacou que já foram instaladas mais de 500 torres de produção de energia elétrica a partir de energia eólica, né? Os chamados aerogeradores, com mais de 80 metros na Chapada do Araripe, que engloba os estados do Piauí, Pernambuco e Ceará, beneficiando agricultores da região com o aluguel de terrenos e provocando alterações do ambiente. Um benefício também, né, que é mencionado aqui, é que essas torres vão ter que ser instaladas em algum terreno, na terra de alguém. Né? Então a pessoa recebe royalties, né, porque a torre está ali instalada. É o mesmo caso que acontece na Petrobras, né, quando ela instala algum sistema aí para extração de petróleo em algum terreno particular. Bom, em relação à produção da energia elétrica a partir da energia eólica no Brasil e particularmente no estado do Ceará, aponte a alternativa incorreta, ou seja, a alternativa errada, tá certo? Eu coloquei aqui essa figura, né? Matriz energética brasileira, não deu para ampliar muito, a legenda aqui ficou pequenininha, mas nós vamos ler, né? É para poder casar com as nossas respostas aqui, tá certo? Mas vamos lá. Então, assinalar a alternativa incorreta. A produção de energia elétrica a partir da energia dos ventos, eólica, é considerada uma energia renovável. Sim, é considerada uma energia renovável, né? Porque os ventos estão aí, né? Soprando o tempo todo. B. Então essa é correta. E nós queremos a incorreta, né? A errada. Bom, a energia elétrica produzida para o estado do Ceará é oriunda de diversas fontes, além da energia eólica, também de hidrelétricas, termoelétricas e fotovoltaica. Né? É claro que você pode consultar o próprio livro, se a informação não trouxer, você pode consultar, né, uma fonte qualquer na internet, por exemplo, se quiser, mas essa afirmação, né, que se faz com relação ao estado do Ceará vale para grande parte dos estados por aí. Né? Quer dizer, além de você ter energia eólica, se tiver, o estado do Ceará, enfim, tem, né? Mas também no Brasil todo a nossa energia elétrica vem em grande parte de hidrelétricas, né? Em alguns estados também de termoelétrica, em outros também de fotovoltaica, quer dizer, mas hidrelétrica é meio que onipresente, né? Então, por certo, o estado do Ceará não seria o único, né, que teria como fonte de energia apenas a energia eólica e estaria livre, né, da energia fornecida pela hidrelétrica, tá certo? Então, a letra B, mesmo sem fazer nenhuma pesquisa, dá para compreender que, por certo, é correto, né? Letra C. No Brasil, a maior parte da energia elétrica atualmente é produzida por aerogeradores, energia eólica, né? Mesmo sem fazer nenhuma pesquisa, quer dizer, a grande parte da energia no Brasil, na verdade, vem de hidrelétricas, né? Então dizer que no Brasil a maior parte, parte sim, mas a maior parte não, né? No Brasil, a maior parte da energia elétrica atualmente é produzida por aerogeradores, energia eólica? Não, não está correto. Parte sim, né? Nós vimos que atualmente aí em torno de 8%, qualquer coisa assim, né? Mas enfim, dizer que a maior parte é uma alternativa incorreta, né? E aí vejamos aqui a nossa figura, né? Matriz elétrica brasileira, quer dizer, só, né, a produção de energia elétrica, as fontes de energia utilizadas para produzir energia elétrica. 60% é hidrelétrica, né? A eólica aqui nesse gráfico dá justamente 8%. Quer dizer, então dizer que no Brasil a maior parte da energia elétrica atualmente é produzida por aerogeradores, né? Enfim, energia eólica, não é correto. Né? Parte sim, mas é cerca de 8%. A maior parte, na verdade,
é a hidrelétrica. Essa afirmativa está incorreta. Como nós estamos procurando a incorreta e só há uma incorreta, deve ser a letra C, com certeza. Em todo caso, verifiquemos, né? As letras D e E, é necessário que elas estejam corretas, né? Bom, em uma turbina eólica, o vento movimenta as pás que giram um rotor transmitindo a rotação ao gerador, que transforma a energia mecânica em energia elétrica. Correto, né? São as etapas, né? É a sequência, né? Enfim, para a produção de energia elétrica num aerogerador. Sim, está correto. E letra E. A energia eólica provoca impactos para o meio ambiente, por exemplo, ruídos para moradores próximos às torres e pode provocar mortes de aves que se chocam com as pás. Sim, isso também é verdadeiro, né? Como já vimos aí numa aula anterior. Então, as alternativas A, B, D e E estão corretas, né? Conforme nós pudemos, né, constatar e comentar, e a alternativa C realmente é incorreta, né? Conforme nós também já comentamos. Tá certo? Então, a alternativa incorreta aqui na questão 3 é a letra C de casa, C de Charlie. Né? Questão 4. A biomassa serve como combustível em usinas geradoras de eletricidade. É verdade, pode servir sim. Sobre a energia de biomassa é incorreto, de novo, né? Se está aí à procura da afirmação que não é correta, ok? Sobre a energia de biomassa é incorreto afirmar que é um dos combustíveis mais comercializados no Brasil. Isso daqui está correto. Eu trouxe aqui, né, matriz energética brasileira, né? É uma figura que é do próprio livro, né? Então, derivados de cana, né? 16,4%. Lenha e carvão vegetal, né? Não mineral, vegetal. Então, é biomassa também, né? Dá quase 9%. 16 mais 9, 25, né? 25%. Outras fontes renováveis, 0,6%, quer dizer, somando aí os renováveis, dá cerca de 26%. Né? Então, é um dos combustíveis mais comercializados no Brasil, né? Se bem que não está muito correto aqui, né? Enfim, é um dos combustíveis, né? Quando fala combustível, enfim, mas tudo bem, está falando da biomassa sendo queimada, né? Etc. e tal, não sendo biodegradada, né? Para produzir biogás, por exemplo. O biogás é um combustível, mas enfim, né? A biomassa serve como combustível em usinas geradoras de eletricidade. Sobre a energia de biomassa, é incorreto afirmar que, bom, é um dos combustíveis mais comercializados no Brasil? Sim, é correto. Pode causar o desmatamento de áreas extensivas, de áreas extensas, né, para seu consumo? Sim, realmente. Nós estamos falando aí, no caso de espécies vegetais, né? Biomassa é de origem vegetal, né? E realmente, se você deseja produzir em grande quantidade, você vai ter que produzir em extensas áreas e, eventualmente, né, você pode desmatar áreas, né? Mas como assim? Eu vou desmatar a área? A área já não tem árvore, né? Mas você quer muitas vezes retirar espécies nativas e cultivar outras, né? Que cresçam mais rapidamente, que produzam mais, né? Celulose, matéria orgânica aí por metro quadrado cultivado e por aí vai. Né? Então, sim, né? Pode causar o desmatamento de áreas extensas para o cultivo, né, da biomassa. Essa resposta, inclusive, está aí na página 126 do livro. Né? Alguns dos seus principais produtos são o etanol, biogás, biodiesel e biogás. Sim, né? Etanol produzido a partir da cana-de-açúcar. O biodiesel é produzido a partir do etanol, que por sua vez é produzido a partir da cana-de-açúcar. E na rota da transesterificação, que foi aquela que o Brasil escolheu, além do etanol entra também óleo vegetal. Né? Então, biodiesel por certo, né? Enfim, é produzido a partir, né, da biomassa. Né? Então, alguns dos principais produtos aí da biomassa é realmente biodiesel. E o biogás, né, que é constituído essencialmente por metano, mas produzido a partir da degradação de espécies, produzido a partir da degradação de matéria orgânica, né, de origem animal ou vegetal, né, produzindo aí o biogás. Então, sim, né, etanol, biodiesel e biogás são alguns dos principais produtos, né, da biomassa. Letra D, está correto também a C, né, letra D. É uma fonte renovável de energia com ampla capacidade de regeneração. Sim, né? Biomassa. Você, por exemplo, de origem vegetal, você pode continuamente plantar e colher, né? Tá certo? Então, é uma fonte renovável, por certo, e com ampla capacidade de regeneração. Como afirmativa incorreta, então só sobrou a letra E, mas verifiquemos, né, se realmente é incorreta. É uma das fontes com maior balanço não nulo de emissão de gases do efeito estufa, né,
lá na página 126 do livro, nós já comentamos antes, mais de uma vez, que o balanço, na verdade, é nulo, né? Tá certo? Você pode entender, por exemplo, cortei uma árvore, né? Obtive ali a madeira, quando eu estou queimando a madeira, está sendo liberado CO2. Aquele CO2 liberado, na queima daquela árvore em particular, é aquele que a árvore já houvera absorvido da atmosfera quando estava se desenvolvendo. Ou eu posso entender que o CO2 está sendo liberado pela queima dessa árvore, será absorvido ou reabsorvido por outra árvore que nesse momento está crescendo e se desenvolvendo, de forma tal que o CO2 será novamente captado ou recaptado. Né? Por isso, então, que se considera, né, que na queima aí da biomassa, por exemplo, o balanço, né, de emissão de CO2 é nulo. Né? E em vez de não nulo, né? Nulo é igual a zero, né? Não nulo, diferente de zero. Então dizer que é uma das fontes com maior balanço não nulo, né? A biomassa serve, está falando de biomassa, né? Então dizer que é um balanço não nulo, né? Não é correto. Na verdade, o balanço é nulo, tá certo? Então afirmativa incorreta, letra E de eco, tá certo? Bom, esse na verdade era o último slide aqui, né? Esse é o fim da nossa terceira aula, ou terceira parte, né? Da aula em cima aí do capítulo 8, né? Do caderno 2, livro de ciências, né? Oitavo ano, do Sistema Marista de Ensino, Colégio Marista, tá certo? Muito obrigado então e até a nossa próxima aula.